Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao VerbaCast. Eu sou o Kainan Ribeiro. E eu sou o Fábio Andrade, prazer estar aqui com vocês. Hoje estamos aqui com as nossas esposas para um episódio super especial sobre relacionamentos. Nesse episódio que vai ser especialmente para o mês dos namorados. O Dia dos Namorados está aí e a gente veio bater um papo sobre relacionamento e comunicação. Seja muito bem-vinda, Bruna. Seja muito bem-vinda, Ludmila. Obrigada. A Bruna é terapeuta integrativa e escritora, com 3 livros publicados. Hoje a gente vai bater um papo sobre a sua carreira também. Queremos te conhecer e vai ser muito legal, né, Fábio? Porque a gente não se conhece, não conhecia a Bruna, Fábio não conhecia a Ludmila. Tivemos uns 15 minutinhos de bate-papo aqui nos bastidores. Exatamente. Né? Na verdade, é o que eu falei, a gente se conhece pelas redes sociais e a gente só afina o discurso, né? Mas agora a gente vai se conhecer gravando o podcast para vocês e vai ser muito autêntica essa conversa, muito genuína, porque a gente vai contribuir o máximo possível com vocês sobre relacionamento e comunicação. E como vocês sabem, a gente vai falar de quê? Comunicação, como a comunicação funciona, como é que a gente lida com a comunicação no relacionamento. Claro, óbvio, vamos deixar bem claro aqui nesse começo de episódio que nós não somos perfeitos, nós não somos o mapa de guia, mas a gente tem uma experiência em comunicação, em relacionamento, lidando com outras pessoas também. Nós, como na parte de desenvolvimento pessoal, a Bruna também como terapeuta, vocês, soube que vocês fizeram um trabalho já na igreja relacionado a casamento. Então a gente vai conseguir trazer essa ferramenta que eu acredito que é a liga de um relacionamento. O que é uma das coisas mais importantes de um relacionamento é comunicação. É o óleo de uma engrenagem, né? Você pega uma porta que está ali rangendo, o que você faz? Joga um óleo naquilo ali. Você pega um motor que não está funcionando muito bem, precisa ter um óleo que faz tudo girar, que é a comunicação. Tem pessoas que esperam que um relacionamento seja perfeito, a gente estava conversando sobre isso, já vou até passar a bola aqui para a Lud, que o relacionamento tem que encontrar uma pessoa certa, aquela pessoa dos sonhos, que Hollywood vende muito isso nos cinemas, às vezes as pessoas ficam esperando aquele relacionamento perfeito. Como ter um relacionamento na sua visão, Lud? Usando a comunicação, como gerar essa liga sem esperar que a outra pessoa seja aquele relacionamento dos sonhos. Bom, primeiro agradecer, né, pelo convite, por poder estar aqui participando com vocês. E a gente conversou mais cedo sobre isso. De fato, não, as pessoas perguntam, né, como que você vai perceber que é a pessoa certa, como entender realmente que é aquela pessoa. E hoje em dia, que a gente tem já anos aí de casado, já tem mais experiência, a gente percebe que não existe exatamente a pessoa certa. Você vai trabalhando, você decide que aquela é a pessoa certa para você e você vai trabalhando aquilo todo dia. E nisso a comunicação é fundamental, porque se você não consegue se comunicar bem, a rotina vai tornando cada dia mais cansativo, né? O relacionamento, com o tempo, ele já tem suas dificuldades, porque você está ali vendo o outro na sua totalidade, né? Não só aquela parte mais apaixonada, mas o defeito do outro, a dificuldade do outro. Então, você decidindo de fato, não, você vê que é uma pessoa que tem valores similares aos seus, que tem rotinas similares às suas, e você decide que é aquela pessoa, você vai trabalhando aquilo todo dia para que de fato ela seja a pessoa certa e você também seja a pessoa certa, né? Não só esperando do outro, mas fazendo a sua parte, digamos assim. Eu sempre falo que quando a gente está fazendo mais pelo outro, é que a gente percebe que o relacionamento está ali funcionando melhor. Quando eu estou ali numa época que eu estou esperando que o Kainan faça por mim, não, eu queria que ele fizesse aquilo, eu queria, aí começa a aparecer ali alguma dificuldade, porque eu fico só esperando. Agora, quando eu começo a fazer por ele, naturalmente ele passa a fazer por mim, passa a retribuir, e as coisas começam a fluir. E a comunicação tá ali, que nem você falou, né? Como o óleo nessa engrenagem, fazendo tudo funcionar melhor. Muito bom. E já puxando esse gancho aqui, e vou jogar para nossa terapeuta que está aqui na mesa, para ela poder nos instruir. Uma coisa que acontece muito em relacionamento é, às vezes, as pessoas falarem assim, mas quando eu me casei com fulano, ele não era assim, e agora está de tal forma. E as pessoas, às vezes, esperam que a pessoa continue do mesmo jeito. E uma das coisas mais interessantes que tem é a mudança. Como lidar com isso, meu amor? Tem uma frase do senso comum que fala assim, que a mulher casa esperando que o homem mude e o homem casa esperando que ela não vá mudar. Mas as pessoas... Como é que funciona isso, Bruna? Conta pra gente. Era isso que eu ia falar.
É engraçado você falar, vou passar para terapeuta, porque os clientes chegam nas terapias achando que a gente tem uma varinha de condão e que a gente resolve todos os problemas e eles não querem se enxergar. Então, a base, no fundo, é o autoconhecimento para mim, porque como você comunica para outra pessoa o que você quer, suas expectativas, se você nem sabe. Quando você falou assim, às vezes quando eu fico esperando o Kainan retribuir, como que ele vai saber que você está esperando se você não fala que você está esperando? Né? E às vezes as pessoas esperam sem nem saber que elas precisam ter clareza. Dar a chance para o outro entender o que ela está esperando. Então, assim, as pessoas mudam, as fases da vida trazem mudança. Então, um relacionamento recém-casado é uma coisa, depois de filho é outra, vários outros filhos, cachorro, tudo muda as pessoas, porque são experiências. E ainda bem que muda, né? Ainda bem, mas o que vai fazer você conseguir caminhar junto com a outra pessoa? Você está sempre conhecendo quem está do seu lado. As perguntas, os desejos, tudo muda. Então, eu lembro muito no começo do relacionamento que a gente adorava viajar, a gente falava de mochilão. Chegou uma época da nossa vida, a gente falou assim, mochilão nada, eu quero um quarto de hotel, sabe? A gente mudou nossas... Tinha aquela questão de jovens, né? Não, nós somos roots, vamos fazer viagem de qualquer jeito. Vai passando um momento que eu não quero mais aquilo, não. Eu quero comer comida Eu boa. quero comer comida boa no restaurante bom, eu quero ser bem tratado. Então, assim, são comunicações. Só que parte de um lugar que a pessoa tem que saber, tem que ter clareza para ela mesma. Ela tem que entender que quando aquilo sai da boca dela, ela não tem controle de como a outra pessoa vai entender, porque são ruídos do meio. Então, assim, o Fábio tem uma criação muito mineira e isso criou muito ruído no nosso relacionamento, principalmente no começo. Porque ele perguntava assim, amor, você quer quibe? Vou lá pegar pra você. Eu falava, não quero não, obrigada. Aí, de repente, ele chegava com quibe. E colocava na frente dela. Aí eu falava assim, mas eu falei que eu não queria. Aí ele, mas você não falou que não queria porque você queria que eu te oferecesse? Aí eu falei, não, eu falei que eu não queria porque eu não queria. Você não falou porque não queria, porque você queria, mas não podia falar que queria, porque senão ia ser mal interpretado? Aí ele veio com essa bagagem que ele foi ensinado, assim, que as pessoas têm que recusar, mas na verdade elas querem, então eles têm, entendeu? Não. E é muito mineiro mesmo, porque minha família mineira também falava disso. Meu avô tinha uma frase, quem oferece não quer dar. Então, se você oferece, você não quer dar, você tem que dar. E ele fazia direitinho. Só põe na mesa na frente da outra pessoa. Uhum. Ele fazia tudo direitinho e eu falava, que coisa chata, né, amor? E é uma coisa que a gente fala na comunicação, nas aulas, na Verbalize, sobre dizer o óbvio, né? Naquele momento eu não estava dizendo o óbvio e achava que ela não estava dizendo o óbvio. Por quê? Tinha entrelinhas na comunicação. Se a gente leva isso para o relacionamento, a gente percebe que às vezes eu estou tentando dizer algo sem dizer, não estou sendo claro, não estou sendo específico, espero que o outro entenda e quando não entende eu ainda fico bravo. E eu era desse. A minha comunicação no início do nosso relacionamento era muito ruidosa, muito tóxica. Uhum. Por quê? Eu queria que ela entendesse meu cérebro na minha comunicação que não era clara, que não era transparente, não era tranquila. Muitas vezes eu não falava, esperava que ela entendesse. Eu nem falava. Por exemplo, ele estava com sede, ele falava, tô com sede. Ele não falava, amor, você pega um copo de água para mim, por favor? Ele esperava que eu entendesse que ele precisasse de um copo d'água, A gente já viveu isso demais, né, amor, também? Já. No caso era eu, assim, que eu quero, pelo fato da gente estar junto há muito tempo, e eu já penso São assim, quantos não, anos? 7 anos e meio. 7 anos e meio. Então, só que já no começo eu queria isso, né? Eu falava, gente, se eu tô com o Kainan, já tem tempo X, ele tem que saber o que eu quero, mas eu não falava. Mas eu falava, gente, a gente tá junto, ele conhece, né? Não, tá, e pra mim tava muito claro o que eu queria. E ele devia estar pensando, meu Deus, tô entendendo nada, né? No começo do relacionamento, principalmente, a gente ainda não tem essa habilidade de ler a mente do outro. Não, mas brincadeira. Com a intimidade a gente vai começando a perceber e descobrir o que o outro está sentindo de tanto que conhece. Mas a gente nunca pode esquecer, né, que o óbvio precisa ser dito. Você precisa se comunicar, dizer quais são as suas necessidades, seus sentimentos. Não esperar que o outro interprete e entenda como a gente está pensando. Não, e isso do autoconhecimento, porque eu também tenho... Eu mudo muito de opinião, assim, muito, muito rápido, assim, mudo de ideia.
Então, às vezes, eu queria uma coisa, agora eu já quero outra. E o outro tem que ter que acompanhar isso. E eu não falar pro outro, acho que ainda deixa tudo mais confuso, né? A pessoa não sabe o que você quer. Às vezes, você não sabe o que você quer. E isso é muito comum. As pessoas não têm certeza do que querem. Acho que até por conta dessa gama de possibilidades que a gente tem hoje, né? A gente tem tanta opção que você acha que você quer uma coisa, mas aí quando aparece outra opção, você já mudou de ideia. E o outro tá ali ainda tentando pensar nele, no que ele quer e ainda tem que acompanhar o que você quer. Eu acho que que é pedir demais para outra pessoa. Isso gera muito conflito, porque, para mim, dos principais motivos de conflitos nos relacionamentos, as pessoas nem sabem o que elas querem, como a Bruna falou, mas são pessoas diferentes, com criações diferentes, cada um com a sua bagagem, que em determinado momento da vida se encontram, mas cada um tem uma forma de enxergar o mundo, cada um tem seus valores, seus costumes, e de repente você tem que compartilhar a vida com essa pessoa que é completamente diferente de você em alguns aspectos. E que na fase do namoro, já que a gente está no mês dos namorados, é tudo muito bonitinho, porque a gente não tem essa intensidade. Que eu falo que um relacionamento é uma panela de pressão. Cara, colocou duas pessoas ali diferentes num lugar só e que vão conviver e que não conviviam antes nessa intensidade. Então vão morar juntas. Às vezes tem pessoas que moram juntas só depois do casamento, e tudo bem, cada um com seus valores, sem julgamento, o que é certo e o que é errado. Só que quando você coloca duas pessoas diferentes numa panela de pressão, convivendo 100% do tempo, e elas têm crenças diferentes, têm mentalidades diferentes, e elas não se comunicaram antes, elas não entenderam, cara, o que a Bruna gosta? O que ela pensa? Como é que ela vê o mundo? Qual a expectativa dela? Como que ela vê relacionamento? Como que ela vê filhos? Ela tem vontade de ter filhos? Não tem? O que ela sente em relação a isso? Então a gente no nosso namoro, a gente teve uma evolução muito grande, porque a gente no namoro a gente começou a trabalhar com desenvolvimento pessoal, a estudar Os isso a dois? fundo. Nós dois. Ah, A Bruna que massa. antes, ela aprofunda nisso há muitos anos já, e lê, estuda, e eu vim depois, na marra, né? Porque tem até a história de um curso que a Bruna chegou para mim, vários meses, e falou, amor, eu vou fazer esse curso aqui de imersão, desenvolvimento pessoal. E eu, arrogante demais na época, eu era o cara, trabalhava, servidor público, ganhava meu dinheiro e tal. Beleza, amor, vai lá pro seu curso de inteligência emocional, vai ser bom para você. E na minha cabeça, eu precisava disso de jeito nenhum. Tô bem, tô tranquilo aqui na minha zona de conforto, gostosa, zona de conforto confortável. E aquele curso foi chegando, chegou um momento que ela falou, olha, o curso é nesse final de semana, sei lá, foi uma semana antes. O curso é nesse final de semana e ele é sexta, sábado e domingo, o dia inteiro até de madrugada. E eu, naquela época, era muito ciumento. E ciúme é uma distorção de percepção de mundo, uma insegurança que eu carregava e tal. E eu olhei para ela e falei, peraí, sexta, sábado e domingo, fim de semana inteiro, até de madrugada, e o ciúme me consumiu naquele momento. Por quê? Eu parei para pensar, no mundo tem metade de homem e metade de mulher, mais ou menos, né? Se ela vai passar num curso sexta, sábado, domingo, metade desse curso são homens. Aí ela me fala, cerca de 3.000 pessoas, 1.500 homens. A minha namorada, num lugar, sexta, sábado, domingo, até de madrugada, foi o que me fez ir pro curso. Mentira, Sério? por isso que você foi. Entrei na hora que ela me falou, eu estava trabalhando, me lembro da cena. Entrei no computador, entrei lá, deixa eu descobrir o que é esse negócio. E aí fui descobrir o que era o curso e me convenci de que eu precisava fazer para acompanhar a Bruna. Foi o que salvou, foi uma das coisas que deram um grande start de autoconhecimento. Que a Bruna pode falar daqui a pouco do livro que ela escreveu depois disso. Que autoconhecimento fez com que eu não jogasse a culpa nela, com que eu não olhasse para ela como responsável pelos problemas, pelas dificuldades, pelas rusgas. E muito disso foi, peraí, eu também estou errado. Peraí, eu também tenho que mudar. Peraí, eu também tenho que me desenvolver. E nesse treinamento foi onde eu entendi que as duas partes precisam se conectar para se entender. E no relacionamento com quem não passa por isso, eu falo assim, autoconhecimento e comunicação, entender como se comunicar. Tem gente que entra no curso da Verbalista de Comunicação para ser um bom orador no trabalho, melhora o relacionamento. Tem gente que vai melhorar o relacionamento e começa a se dar bem profissionalmente, ganhar mais dinheiro. Por quê? Acontece Porque demais. é a ferramenta. E quando num relacionamento as pessoas não encontram esse meio termo ali de como se encaixar antes de se casar, vai virar uma panela de pressão de problema. Porque se eu não conhecer a Bruna antes, a gente vai conviver juntos e eu não sei quem ela é, ela vai se mostrar. Porque não tem como uma pessoa se esconder por muito 24 tempo, horas. 24 horas por dia. E a mesma coisa eu vou me mostrar. Então como que a gente vai lidar um com o outro numa relação profunda? A gente precisa se conhecer.
E aí eu vou, se vocês me permitirem já passar essa deixa aqui para a Bruna, que ela escreveu um livro, Não Se Case Se Não Quiser Prosperar, terceiro livro que ela escreveu, que fala de relacionamento, mas o subtítulo é Criando um Relacionamento dos Sonhos de dentro para fora. Não é de fora para dentro. O relacionamento do nosso sonho não está nela. Se eu olhar comigo, está em mim. É de dentro para fora. Como que eu reconheço, a Lud falou muito bem, Que legal isso. que eu percebo que eu mudo de ideia toda hora. Como é que o Kainan lida com isso? Espera aí, deixa eu aprender a lidar comigo mesmo, entender minhas emoções, porque senão eu vou jogar a responsabilidade no outro, né? Quer falar um pouquinho sobre isso, amor? Posso falar. Esse livro é muito baseado no nosso relacionamento, né? A gente até demorou para decidir se a gente publicava, porque expunha a gente um tanto. E quando a gente fala de comunicação, é legal voltar nisso que você trouxe, né? O que te fez decidir para o curso foi uma decisão na dor, e às vezes a dor move a gente para um lugar melhor. Mas quando a gente conversa com o outro, às vezes a gente está muito disposto a falar o que a gente tem para falar, mas não para aprender com o outro, para ouvir. Porque a comunicação não é só o que a gente fala, é o que a gente escuta. E às vezes é uma negociação. Eu tenho uma certeza, ele tem outra certeza. Como é que a gente vai achar um meio do caminho? Não é só, toma aqui a minha certeza. Então a gente tem que estar aberto a negociar, a abrir mão um pouco, ou então a dizer, olha, eu já abri mão ali, isso para mim é muito mais importante do que aquilo. Você entende a importância que eu dou para isso? São conversas. E as emoções, as dores, os traumas, eles são os líderes dessas conversas, porque como você diz o que você precisa dizer, vem muito do que você está sentindo. Se você tem paz, você já entendeu aquele assunto, já processou, está lá no autoconhecimento, você fala de um jeito. Mas se aquilo é um ciúme, uma insegurança, Algo você mal não vai resolvido. conseguir gerenciar isso na comunicação. E a outra pessoa vai receber uma bomba, né? Então, aqui eu falo muito dessa guerra, porque às vezes a comunicação vira uma guerra, vira uma briga, vira uma batalha de quem vai estar certo, né? E que eu decidi, nesse livro, entrar em guerra contra as minhas certezas e as minhas crenças que impediam a gente de viver a paz. Então, esse livro é muito mais sobre como eu aprendi a me olhar e a me trabalhar para chegar nesse lugar de relacionamento dos sonhos, que eu até falo, superou muito, né? Da Bruna lá de trás, o que a gente vive já superou muito. Porque eu falava para ele, eu só quero amar, por que a gente briga? Né? Eu só quero paz, vamos sentar e curtir a vida, vamos viajar sem brigar. Por que chega lá, a escolha do quarto impacta na nossa viagem, sabe? Umas coisas assim. Então, o ser humano é complexo. As pessoas têm vivências, experiências, dores, emoções diferentes para cada... O que a pessoa põe de significado na escolha do quarto é para outra pessoa é outro. As pessoas têm formas de ver o mundo de acordo com a sua personalidade. Então, uma pessoa é mais detalhista, outra não, ela é mais criativa. Tudo isso impacta em quem você é e como você comunica as suas questões, né? Quem a pessoa é e como ela escuta e entende as questões. Então, várias vezes no nosso relacionamento, a gente até ri dessas coisas. Hoje a gente ri tranquilo. O Fábio falava assim, amor, você não me falou. Eu falei, falei tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. E ele falava, você lembra de todas as vezes que você falou? Lembro. Mas como assim? Ele achava, na certeza dele, que eu não tinha comunicado aquilo. Entendeu? Então, não é o problema, às vezes, a comunicação. É também o meio do caminho. Eu estava aberto a escutar? Naquele momento, não. Então, se eu não estou aberto a escutar, eu não estou me comunicando, porque comunicação é escuta também, como a Bruna falou. Trazer a responsabilidade para si, né? A gente vê muito isso nos cursos da igreja. Quando você chega lá, às vezes as pessoas começam a falar, né? Te passar as informações e tudo muito bom, você ali crescendo. Aí, muitas vezes, ao invés de a pessoa fala alguma coisa, e ao invés de você trazer para si e falar, não, deixa eu refletir o que eu posso melhorar aqui, aí você já cutuca o outro, tá vendo? Tá vendo? Isso é pra você. Exatamente, aí ele tá falando, é para você mesmo. E a pessoa
cara, né, perde a oportunidade ali de puxar a responsabilidade para ela, de crescer de alguma forma, se desenvolver e tá ali só olhando para o outro, botando a culpa no outro, que é até o mais fácil, né, da gente fazer, porque se eu percebo que eu sou a responsável, eu vou ter que me desenvolver, eu vou ter que mudar a minha atitude, eu vou ter que encontrar uma solução. Enquanto se eu jogo a culpa pro outro, não, eu falo, isso aí tá vendo, é o Kainan. Ele que tem que resolver, é muito mais fácil para mim do que entender que eu tenho minha responsabilidade, que eu tenho que tomar uma atitude. Tem uma máxima que a gente fala o tempo inteiro, que é vira o holofote para você. Não fica olhando, aprendeu determinado comportamento, determinada técnica ali para melhorar o relacionamento, não fica tentando, aí você tem que fazer isso, é você, não, joga, tenta ter esse momento de autorresponsabilidade. E que bacana, que coragem de escrever um livro sobre isso. E eu tenho certeza que pesquisar para escrever um livro, se aprofundar sobre o assunto, fez vocês ainda melhorarem mais o relacionamento, porque teve todo um estudo. Assim como a gente aprende dando aulas, a gente também deve aprender escrevendo sobre o assunto, pesquisando. Deve ter sido muito eu acho bacana. que o estudo foi a vida, porque não foi para escrever. Tudo que está escrito aqui, a gente aplicava. Principalmente eu, né? Então eu falo muito do meu lugar de ponto de vista, mas o Fábio aplicava. E não é só, e nesse caso, não é só contando a história, né? A Bruna usou muito a parte de conhecimento terapêutico para instruir quem está lendo, né? Ó, passei por isso, fiz isso, coloquei dessa forma. Então, de que forma que a Bruna, na nossa experiência que ela colocou no livro, como que a gente pode levar isso para outras pessoas? Tanto que foi isso que me permitiu apoiar o livro dela. Porque quando eu li a história, a Bruna escreveu esse livro muito rápido, foi um download de Deus, assim, muito profundo. Quando eu li a história, que eu fui ser o revisor do livro dela, tadinho. Por que ela me fez como revisor? O co-autor. Co-autor, ela não deixou, não, esse livro é meu. Eu querendo aparecer, lógico, eu tô no meio da minha história, tá aqui. Quando eu li, eu falei, não, isso não vai ao mundo. A gente não vai publicar isso aqui. Por quê? Porque isso expunha as dificuldades que a gente tinha vivido, a nossa relação. Graças a Deus a gente evoluiu, mudou completamente. Se a gente lê isso aqui, você fala, nossa, ainda bem. Mas de perceber que eu vou ser vulnerável a esse ponto de deixar essa história ir para o mundo só porque eu entendo que isso aqui precisa ir para o mundo. E naquele momento que a Bruna trouxe esse livro, a gente sentiu muito isso. Isso aqui precisa ir para o mundo porque pode ajudar várias outras pessoas a realmente se conhecerem, se entenderem, melhorar o relacionamento, pararem de acusar o outro, entender como se comunicar, como se transformar, como se descobrir. Cara, eu tô vivendo uma guerra, por que eu tô vivendo essa guerra? A culpa é do outro. Não, a culpa pode ser sua, ou pode não ser sua, mas é algo que está dentro de você que você precisa curar, porque é o que acontece com muita gente. Ah, esse relacionamento tá ruim, vou largar, vou terminar e vou arrumar outro. Vai arrumar outro traste. Por quê? Porque você não curou o que está dentro de você. Sim. Porque no fundo, nós nos conectamos com quem tem... Como é que eu digo isso? Aqui eu falo assim, a gente encontrou o par perfeito. Seja na dor ou no amor, as pessoas se unem porque aquilo conecta. Se aquela pessoa tem uma dor que aquela pessoa ativa, se conectou. Entendeu? E se ela for achar outra pessoa, ela vai achar outro que ativa aquela dor para ela curar, porque aquele é um problema, é um gap, um buraco que ela precisa curar emocionalmente. Então a Bruna, eu consegui ativar nela o pior dela e ela conseguia ativar em mim o meu pior. Nossa. Cara, o nosso relacionamento Como nunca vai dar certo se a gente estivesse na dor. Sabe por quê? Porque não é sobre o outro. O que a gente vivencia é um espelho do que está dentro da gente. Então, é claro que tem relacionamentos que não ativam tanto. Sim. É porque a gente estava nesse propósito. Tem gente que fala assim, não, meu relacionamento sempre foi bom, a gente nunca brigou. Eu falei, sério? Na minha cabeça, né? Sério? Como assim? Porque a nossa realidade foi diferente. E tá tudo bem, ainda bem. Porque a gente sente que a nossa evolução como ser humano nessa terra aqui foi uma velocidade de... Nós vivemos em 10 anos de relação, 11 anos agora, quase 11 anos. Nós vivemos 50 anos, sabe? De mudança, de crescimento, de desenvolver mais 50 anos, né? E a gente percebeu... Deixa eu explicar. Deixa eu dar um exemplo prático. Sabe quando eu falei assim, eu falava, mas ele não ouvia, e ele cobrava que eu tinha que falar? E eu falava, olha aqui, falei. O que eu faço? Eu vou ficar o tempo inteiro falando assim, você que tem que ouvir. Ah, a culpa é sua. O que vai resolver na minha vida?
a gente vai continuar tendo as mesmas brigas. Então eu comecei a falar assim, o que eu posso fazer que para eu ser ouvida, porque era uma questão minha. As pessoas olham muito pro outro. Ele não escuta, mas eu estava na disponibilidade de ser ouvida. Isso acontecia só com ele. Entendeu? Então eu fui curar meu passado. De todas as vezes que eu ia me expressar e alguém me podava, alguém dizia que aquilo não tinha importância. São minhas memórias. Eu carregava aquela energia e eu atraía a versão dele que não me ouvia. Ele não é só isso, entendeu? Eu não era só isso. Não né? era. Porque... Não é nem de agora isso. Não era só isso. Então, tipo assim, o que a gente manifesta naquela pessoa tem a ver com o que a gente vibra. Entendeu? Então esse livro é sobre isso, eu fui olhar pra mim. Eu fui curar, eu poder colocar minha voz no mundo, ser ouvida, entendeu? Então, isso começou a mudar ele. Não porque eu ficava falando pra ele me ouvir, mas porque eu estava aprendendo a receber uma versão de relacionamento em que eu era ouvida, em que a gente tinha paz, tudo isso. Vou mostrar pro pessoal o que a gente está batendo papo aqui. O pessoal não viu o livro ainda. Né? Mas a gente não está aqui para falar especificamente do livro, o livro como instrumento de relacionamento, de comunicação, do quanto o autoconhecimento ajuda o ser humano. E quando a gente fala de comunicação, trazendo aqui porque a gente trabalha na Verbalize, tem gente que acha, vou aprender a técnica da comunicação. Não, amigo, você vai aprender a habilidade de se comunicar. E a habilidade, por trás dessa habilidade estão as emoções. Porque muito do que eu vivia com a Bruna, eu levava para o meu trabalho. Eu não conseguia ouvir as pessoas, porque eu estava ali na minha verdade, eu não conseguia ouvir minha equipe. Então eu vivi muita dificuldade profissional, que eu achava que não era dificuldade, que quando a gente trabalhou isso, o nosso cérebro ele é um só. Por mais que eu esteja no trabalho, no relacionamento, em casa com a família, eu carrego as minhas emoções para onde eu vou. Então tem gente que fala assim, não, porque eu divido muito bem o meu trabalho com a minha vida pessoal. Você pode achar que você divide, só que o seu drive, a analogia que a gente faz é o software. Você tem o software no computador. Você pega o software da Apple e o software da Microsoft, cara, pega um computador Apple e coloca o Windows para funcionar, vai dar treta, não vai funcionar bem. Vai funcionar muito aquém do que poderia. Então, quando eu carrego um software interno, que são as minhas emoções, minhas crenças, minhas habilidades de comunicação ou minha não habilidade de comunicação, e eu levo isso para os lugares, os problemas vão ser carregados. Se eu tenho uma dificuldade de escutar, uma escuta real, ativa, aberta, não é uma... Eu tinha a habilidade de fingir que eu estava escutando. E é claro que eu consigo falar disso hoje com muita leveza, porque eu consegui ter consciência e transformar isso. Mas eu acreditava que eu sabia escutar. Só que no fundo eu estava escutando para manipular no sentido não maléfico da coisa, mas acreditando que eu estava fazendo bem. Você ia filtrando, você ouvia o que você queria ouvir. Ouvia o que eu queria ouvir. Manipular nesse sentido. Né? Então, é uma sabedoria que a gente tem que entender que toda habilidade que a gente constrói, que a gente adquire, por exemplo, o Kainan é triatleta. Você também é triatleta, não é, Luiz? Não sou mas só tá no caminho, corredora. Eu corro. A habilidade que o esportista tem de lidar com a pressão, de lidar com a performance, de ter disciplina, essa pessoa começa a ter disciplina na vida pessoal, na vida profissional, ela começa a ter uma performance maior na vida pessoal ou profissional. Então, as nossas habilidades, elas estão em todos os lugares. Se eu construo uma habilidade aqui, ela me ajuda ali. A habilidade de ouvir a Bruna, de olhar para ela, de perceber, de abrir espaço para ela falar. Você vê que ela tem a voz um pouquinho mais acanhada. A Bruna, para quem está vendo ela aqui no podcast, não imagina que ela nunca falaria na frente de 5 pessoas. Não na tela. Mas a Bruna tinha dificuldade de abrir a boca na frente de 5 pessoas, 6 pessoas. Em 2015, a gente abriu uma empresa, foi trabalhar com marketing, com vendas, e a Bruna foi um parto, acho que provavelmente levou 9 meses para ela conseguir parir a voz dela, de conseguir falar na frente da nossa equipe, de treinar a equipe. Por quê? Totalmente tímida, fechada, não conseguia se expor. Olha o quanto uma habilidade é importante. O quanto a habilidade de comunicação fez ela colocar no livro, falar na frente do microfone, dar entrevista, dar palestra. A gente fez um curso em 2022 focado em relacionamento conjugal, casais prósperos, baseado um pouco no livro e em técnicas. Então, assim, essa ferramenta
de comunicação, ela não é, faz aí um curso de comunicação porque vai ser bom. Não, ela é transformador demais. Que mexe com emoções, que mexe com o interno da pessoa. Imagina, a Lud e o Kainan, se a Lud não se comunica e não fala o que ela acha, não fala o que ela não gosta, o Kainan vai achar que tá tudo bem. É Faz sentido, cara? interessante isso, demais, porque sempre puxando para esse lado do que eu posso mudar. Isso que a Bruna falou foi muito bonito, de não, o que eu mudei e ele de repente começou a mudar também. A gente sempre tem que trazer o foco para nós mesmos. E eu considero uma etapa muito importante se esforçar para desenvolver o autoconhecimento, essas habilidades, no começo do relacionamento. Vai ficar mais fácil. Pra gente foi muito assim também. Um livro que ajudou muita gente logo no comecinho foi As 5 Linguagens do Amor. Porque a gente... Já no namoro, né? a gente se deparou com um conhecimento ali que casou muito com a nossa realidade de formas diferentes com que cada um se sente amado e demonstra o amor. E a gente tem diferenças nas linguagens, para exemplificar para quem não conhece. Existem 5 formas diferentes que as pessoas demonstram amor. E características que são mais importantes para determinado tipo de personalidade. Por exemplo, a Ludmilla, ela é muito toque físico. Eu preciso estar encostando nela. Eu tô aqui, ó, com o joelho. A gente tem que dormir encostadinho. Tem gente que não suporta o toque físico. Não encosta em mim, conversa sem tocar em mim. A Lud gosta muito disso. Para mim já não fazia tanta diferença no começo. Eu passei a, depois de entender que para ela é importante, me esforçar para fazer e demonstrar o amor dessa forma. Para mim é palavras de afirmação. É uma outra forma de me sentir valorizado, de me sentir amado. Então ela sabe disso e usa isso para desenvolver o nosso relacionamento. Mas se ela só se importasse com a linguagem dela e ficasse tentando demonstrar o amor através do toque físico, talvez eu não me sentisse tão amado quanto o uso dela da linguagem que é boa para mim. Mas tem outros, tem presentes, Atos de serviço. Tempo de qualidade. E tempo de Tempo de qualidade. qualidade, sim. Tempo de qualidade é um pouco do que a gente Dos tem dois. também, dos dois. Isso, É o porque que você a não gente vai tem em ter comum. uma só, né? Algumas pessoas podem ter mais de uma e em determinada intensidade, digamos assim. E aí, no namoro, eu lembro que eu comprei o livro e aí, quando eu vi, assim, palavras de afirmação, eu já coloquei o nome do Kainan do lado, porque ele tem muito isso, né? Do elogio, é importante. Se ele fez uma coisa, assim como quando a pessoa erra, às vezes a gente quer ir lá falar, quando ela acerta também é importante, né? Você afirmar, caramba, você foi bem aqui, você fez uma coisa que eu gostei muito. E a pessoa vai se sentir, principalmente se ela for dessa forma de receber o amor, linguagem de amor, ela vai se sentir muito valorizada. Aquilo ali vai ficar marcado para ela. Já presentes, por exemplo, para a gente não é muito importante. Então, é até uma coisa que a gente é meio falho, porque não em relação a gente, né, porque não é tão importante, mas em relação a outras pessoas que estão ao nosso redor, que a gente sabe que são presentes. E aí chega o aniversário, gente, quantas vezes chega o aniversário dos outros, a pessoa convida para alguma coisa e na hora que a gente está saindo para o aniversário, a gente... Eita, a gente não comprou nada. Vamos ali Porque o passar. toque físico, você dá um abraço, a palavra de afirmação, você chega e dá um bom parabéns. Isso. A linguagem de presentes também não precisa ser uma coisa cara, né? Comprar alguma coisa. Às vezes uma flor, uma lembrancinha já vai significar algo para a pessoa. Só que como pra gente não é muito importante, a gente tende a deixar para lá. Mas é uma coisa que a gente observa hoje em dia não só dentro do nosso relacionamento, mas na nossa relação com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque ali, se pro outro é importante, poxa, deixa eu tentar. Óbvio que nem sempre a gente consegue, mas a gente se esforça um pouco mais e tem melhorado, né? Não só a nossa relação, como a relação com outras Exatamente. pessoas. Esse livro depois ele se popularizou muito e fizeram várias versões. 5 linguagens no trabalho, 5 linguagens com os pais. E realmente as pessoas precisam buscar entender como que o outro lida, como que o outro se comporta, para pensar no que eu posso mudar em mim e melhorar as minhas relações. Essa questão do tempo de qualidade, por exemplo. Para mim, tempo de qualidade anda junto com comunicação. É um exercício que a gente sempre faz. A gente precisa ter tempo de qualidade todos os dias. Tem casais que talvez isso não importe tanto. Só uma vez por semana já dê para ter um alinhamento melhor. Mas a gente consegue estabelecer uma rotina, por mais corrida que seja, que a gente tome café da manhã sempre juntos, que a gente jante juntos. E a gente vem para o trabalho e vai embora juntos também, sempre conversando.
nunca não Nunca tem tá com assunto. rádio ligado. Um casal amigo nosso até difícil. falou uma vez, a gente vem ouvindo podcast sempre. Aí eu, nossa, ouvindo podcast, a gente nunca liga o som do O nosso carro. podcast é o mais rico que tem, A que é gente essa conversa troca, o né? tempo inteiro. Uma vez eu tava conversando com o Kainan no WhatsApp, assim, no meio do dia. Aí minha amiga, mas vocês conversam durante o dia, assim, por WhatsApp? Aí eu falei o tempo todo. Então, assim, acho que a pessoa pensa, poxa, vocês já são casados, já estão juntos o tempo todo e ainda estão conversando, a não ser que seja um dia muito corrido, Mas é incrível a gente pensar na realidade hoje em dia, que as pessoas se acostumam com a correria, né? Com batidão, cheio de trabalho, cheio de coisa, e elas às vezes se esquecem, e elas e nós e todo mundo, e eu me incluo nisso, às vezes a gente perde o essencial, perde o que é o mais importante. Cara, o que é o mais importante? A minha família, tem gente que fala assim, não, minha família é o meu valor mais importante. Só que no fundo ela está colocando mais tempo e energia em outras áreas. No trabalho, ou no esporte, ou nos amigos. Peraí, se isso é importante, o quanto eu estou colocando energia nisso? Que é, meu relacionamento é realmente importante? Vocês falaram de carro, às vezes a gente vai levar um, ou outro vai levar o nosso filho na escola e fala, não, vou junto. Pra quê? Pra gente ter um momento de troca, de bater papo, de conversar. Que massa. Porque isso é muito rico. Só que a tendência, vocês falaram das 5 linguagens do amor, é que a gente sempre volte pro nosso natural, porque é o que eu gosto. Aí a importância de uma comunicação eficaz no relacionamento, que eu me lembro algumas vezes a Bruna falar, amor, não se esqueça que minha linguagem de amor é essa. Porque a tendência é que quando eu estou no dia a dia, eu volte para mim. E eu acho do jeito que é o natural para mim. Só que não nutro ela de amor. Aí ela chegar e falar, pode falar. É porque era essa parte. Eu tava sorrindo ouvindo vocês falarem, porque é muito legal isso. Eu até cito esse livro aqui. Ah, que legal. fera. E parece um livro que fala de amor, mas ele fala de comunicação, porque são as 5 linguagens. Se eu falar inglês, ele fala português, ele é alemão e ela francês, como é que a gente vai se comunicar? A gente tem que começar a entender. Então, não é só como eu expresso o amor, mas como o meu tanque de amor se enche. Então, se ele só dá a linguagem de amor dele e é diferente da minha, uma hora eu tenho que falar pra ele, olha, meu tanque de amor tá E, vazio. por exemplo, eu adoro servir. Eu gosto de fazer jantar e de cuidar. Isso é bom? A Bruna gosta? Óbvio que ela gosta. Só que chega uma hora que eu tô fazendo e pra ela, ok. Que eu Isso não quero preenche o falar copinho assim, dela. deixa essa louça aí e vamos assistir um filme grudado. Ai, ó. É o toque, entendeu? Toque e tempo de qualidade, vocês param pra Exato. pensar. Aí vem autoconhecimento e comunicação. Se ela não se conhece, ela não sabe o que é necessário para ela. E se não existe comunicação, ela não expressa. E eu não vou saber, eu vou agir do meu jeito. Aí na hora que vê uma relação, que no namoro, estamos aqui no mês dos namorados, né? Que no namoro é muito gostosa, começa a ficar distante. E é óbvio que no andar da carruagem, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, o que faz ter uma liga na relação? Comunicação. Sim. Cara, eu olhar para essa pessoa aqui, que mudou, não é mais aquela jovem que eu conheci na época que a gente estava como jovem. Continuo jovem. Continua jovem, bonitona. Não, eu tô pensando que daqui a 20, 30 era anos. só uma piadinha. Aí a pessoa fala, não, me relaciono com essa pessoa, porque ela é linda, gostosa. Cara, você vai ficar feia e ela vai ficar feia. Mas nós vamos ficar bonitos, nós vamos continuar bonitos Meu Deus. um pro outro. Começou um Só que, exemplo cara, pessoal. vai enrugar, vai envelhecer, isso vai acontecer. Como que se mantém? A gente vê pessoas lá de 40, 50 anos de relação, 60 anos de relacionamento. É porque ela olha para outra e acha a outra linda aos olhos? Não, ela acha a outra linda pode ser aos olhos também, só que os olhos são simplesmente o hardware que vai acessar o software. Entende? Isso aqui é um hardware, não é isso que está captando o som. O som virou um código no software que vai transmitir isso para o canal que você está assistindo. Então isso é muito interessante a gente pensar aqui. Como é que está o software? Como é que está funcionando o software? Porque às vezes o hardware, a pessoa vai lá e faz uma cirurgia plástica, 10 cirurgias plásticas, compra as melhores roupas. Meu marido não olha para mim, minha esposa não olha para mim, a gente não está tendo uma relação boa. É porque às vezes não é o hardware. Às vezes o que precisa mudar é o software. E o software está no relacionamento, está no dia a dia, está na comunicação, está em como eu olho para essa pessoa. Como eu olho, não é como eu olho pelo olhar, é como eu olho pelo sentimento. Eu estou demonstrando? Ou eu estou falando assim, amor, eu te amo. Eu falo eu te amo para minha esposa todo dia. Não é a palavra que eu coloco, porque a palavra é um pedacinho. É como eu expresso isso. Eu falo que eu te amo, transmitindo eu te amo.
Então, isso é a comunicação real. E aí a gente vem porque a gente ensina de como se comunicar. Comunicação não são só palavras. É a gesticulação, é a entonação vocal, é o meu olhar. Isso funciona numa negociação. Relacionamento é negociação. É como se fosse um processo de vendas. Né? Eu estou vendendo para minha esposa a verdade, ela está confiando em mim? Ou eu estou só com ferramental aqui, com estratégia de como convencer? Comunicação é muito mais Vender que o isso. amor, né, que ele quer dizer. Vender o amor, Porque ele tá fazendo metáforas que são muito legais. Desculpa, até pode as traduzir, piadinhas. traduza. As piadinhas, eu não queria perder o time, foi muito bom. Mas você estava falando uma coisa muito rica, porque a gente às vezes olha muito pro essencial, né? Mas a sociedade está muito cirurgia plástica, deixa eu colocar um filtro. Então, como essa pessoa chega para outra? Cheia de casca, ela não está olhando para dentro de si, dos seus sentimentos. O que acontece quando a pessoa está com um tanque de amor baixo? Começa a brigar por motivos que ela não brigaria se ela tivesse com um tanque de amor cheio. Ela tá... Sedenta, ela tá tá, com como é sede. que fala? Com birra, ela tá irritada. Não é aquilo, não é exatamente aquilo. Às vezes ela tá só vazia de amor, ela não tá sentindo a conexão. Então, como que você fala eu te amo? Às vezes é não falando eu te amo, é fazendo um carinho, uma massagem. A linguagem de amor que aquela pessoa Do outro. precisa. Isso que o Fábio fala. Ah, desculpa, continuar. E quando ele fala assim, vender o amor, a gente tem que vender pra gente também. Por quê? Quando eu escrevi esse livro, eu conto de uma história que uma linguagem de amor minha é toque, a outra é qualidade, tempo de qualidade. E ele viajava muito profissionalmente. Ativava uma dor da rejeição horrível em mim. Então, eu não conseguia lidar. Eu não conseguia pensar assim, ele só tá viajando uma semana. Ele volta. Não, eu ficava... Lembrava de todas as mágoas, sabe? Assim, o cérebro começa a te convencer para você sair do relacionamento. Então, eu comecei a fazer cartas de amor para lembrar para mim mesma por que eu amava ele. Nossa. Porque o tanquinho dela estava vazio. Cara, como que ela sozinha preenche o tanque dela se eu não estou presente e o tanque seria preenchido com toque físico e tempo de qualidade? Se não tem isso, o que eu faço? Ela criou uma ferramenta para ela acessar essa emoção. Mas olha que esforço a partir de um autoconhecimento. É muito interessante a gente falar disso nesse mês, porque relacionamento é construção, né? Relacionamento é E eu vou construção dizer, constante. não é só construção, mas é decisão. Decisão. Igual vocês falaram. Porque você acha que eu escrevi a carta a pessoa que tá com o cérebro todo cheio de mágoa, lembrando de tudo, viu, e ele ainda tá viajando. Tá vai curtindo escrever a vida, tá vivendo a vida vai dele. escrever uma carta de amor, assim, do nada. Assim, de repente lembrei que eu amo, vou escrever. Não, eu falava assim, vou escrever porque eu tenho que vencer essa raiva que eu tô sentindo. O que eu queria vencer? A rejeição. Então eu queria comunicar amor porque eu tava comunicando dor. Era pra mim. Só que era com relação a ele. Então, quando eu começava a carta de amor, era porque eu tinha decidido. Nossa, que eu começava até com raiva, assim, maxilar. Aí, quando eu começava a descrever as coisas que realmente eu sentia por ele, quando eu lembrava dele, quando a gente estava junto, não era ausência. A ausência me doía, mas ele não era isso, entendeu? Então, quando eu começava a comunicar tudo que a gente vivia, aquilo realmente entrava e eu começava a chorar. Eu só terminava a carta quando eu tava transbordando amor, sabe? Assim, um negócio bem... E é muito interessante, todas essas coisas se unem. Quem eu era? Eu era tímida, eu tinha dificuldade em me expressar, as pessoas tinham dificuldade de me ouvir. Tá vendo? Toda uma bagagem. Aí Mas, quando alguém se falava, você não tô te olha- ouvindo, aí que ela Aí se que eu fechava fechava mais. mais. por Porque eu queria timidez. falar... Eu tinha vergonha. Eu queria falar uma vez só. Eu falava rapidinho, abria a boca... Não, falava baixo. Né? Eu queria não ter que falar. Então, tudo isso impactava. Só que se eu ficasse olhando que a culpa é dele, porque ele não me ouve, né? Eu não ia mudar. Então, toda essa mudança, inclusive a minha facilidade na escrita, é porque eu tinha dificuldade de falar. Várias vezes, a gente resolvia as brigas quando eu escrevia uma mensagem. Porque às vezes as pessoas entram na cabeça dela. A gente vai conversar até o final. Não sai daqui. Eu falava, espera, eu já volto. Aí eu ia pro banheiro e eu escrevia. Aí ele lia, ele entendia o que eu tava querendo dizer. Porque eu também tinha, olha que interessante o jogo, que cada um vai descobrir o seu jogo no relacionamento. Eu tinha dificuldade de ouvir.
Então ela tinha dificuldade de falar, quando ela falava eu tinha dificuldade de ouvir, aí eu não ouvia, entre aspas, eu não entendia, não internalizava. Aí que ela tinha mais dificuldade. Então a válvula de escape dela era a escrita e eu no momento do conflito ali não escutava. Então a gente dava um tempo no sentido de dar o espaço para cada um, ela escrevia, eu conseguia internalizar, acalmava, lia, processava, aí a gente achou uma ferramenta. Então cada um vai ter que encontrar essa ferramenta, né? E aí eu quero mandar uma bomba aí pro lado de vocês, Eita. que é assim, qual é a dica que você que trouxe aí de uma amiga seguidora, qual é a dica para uma pessoa que vai se casar? O que eu faço agora que eu vou me casar e o tempo tá curto? Nossa, eu acho que invista em comunicação e autoconhecimento, porque acho que resume tudo que a gente conversou aqui, né? Se você não se conhece, você não sabe o que você quer, você não vai conseguir falar para o outro, mas se você souber o que você quer e não conseguir transmitir, também não vai alcançar outra pessoa. Então, eu acho que fazendo essas duas coisas, você vai. E é óbvio que é uma construção, de fato. Então, é uma dica, assim, para a pessoa já começar a cuidar disso agora. Mas saiba que vai ser uma construção. Você vai precisar ali, autoconhecimento é um trabalho constante. A Bruna, né, que é terapeuta, sabe muito bem disso. E a comunicação também, porque ela também vai se aprimorando. A minha mesma evoluiu muito com o Kainan, não só por ele ser professor de oratória, mas porque a gente trabalha isso todo dia um pouquinho. E autoconhecimento é uma coisa que eu tenho que melhorar demais, mas eu sinto que já melhorou muito com os anos, e que nem o nome do livro aí, né? Não se case se você não quiser prosperar, porque, gente, prosperar, crescer é uma coisa que vai acontecer. Quando você casa, querendo ou não, vai acontecendo, você vai evoluindo, porque você está ali em constante embate, de certa forma, digamos assim, você vendo a dificuldade do outro e o outro te mostrando as suas dificuldades, então você necessariamente vai crescer, vai ter que evoluir. A gente evoluiu muito, né, nesses 3 anos de casados, 3 anos e meio de casados, e tem só evoluído e prosperado, não só financeiramente, porque você começa a pensar no futuro, mas na saúde, nossa, nem se fale na A saúde, gente melhorou então, muito. em todos os aspectos. Até tava, só um parênteses, estava lembrando quando o Fábio falou das pessoas serem muito atraídas pelo visual e estarem só se esforçando nisso. Quando eu tava para casar, um garçom lá do meu trabalho falou assim: Ih, Kainan, vai passar dos 30 anos aí, você vai casar, saiba que é só ladeira abaixo, viu? Vai criar barriga, seu físico já era. Nossa, acabou, a vida acabou, viu? Acabou. Aí eu, gente, que isso? E eu me senti tão desafiado que dali pra frente eu falei, não, a minha saúde só melhorou. A gente só melhorou, assim, em vários aspectos da vida. Esteticamente, a gente se olhar as fotos de quando a gente se começou cuida a namorar, mais, misericórdia. porque eu penso isso, de que a minha esposa merece a minha melhor versão, em todos os aspectos. Então eu vou me esforçar para ser o melhor possível para ela. E respondendo essa pergunta, voltando nisso da comunicação e da autorresponsabilidade, penso que é isso. E trazendo um pouco mais para a prática, comunicar sobre o quê? Principalmente se você não casou, sobre alinhamentos. Quais são os seus valores, o que você quer para a sua vida, o que é inegociável, para ver se isso vai realmente dar um match com a pessoa que você está se propondo a casar. Se você ainda não casou, tem a chance ainda de desistir, porque... Olha só, por mais pesado que possa parecer... Tem um influenciador que ele fala, se você errar no recrutamento, você vai ter que gastar muito em treinamento. Exatamente. Então, cuide do recrutamento. Vai ser muito difícil. Casar, a escolha de com quem você vai casar, para quem tem essa filosofia de vida como a nossa, de que só vai casar uma vez, de que eu vou tentar até o final, vai dar certo e vou fazer dar certo, desistir não é uma opção, é a decisão mais importante que você vai tomar na vida. Então, faça muito bem essa escolha. Um líder que a gente teve falou isso, o namoro é feito para acabar. Ele vai acabar em casamento ou ele vai acabar em término. Tem que acabar de um jeito ou de outro. Mas dentro do namoro você tem que fazer esses alinhamentos. O que eu quero para minha vida? É muito importante para mim a segurança. Eu quero ter um emprego mais estável, tranquilo. É muito importante para mim viver fora do país. É muito importante para mim ter filhos, não ter filhos. Se você tiver com alguém, o dinheiro, como que você lida com o dinheiro? Eu quero ser mais conservador, juntar dinheiro? Não, eu quero ser arrojado e arriscar muito. Se você tiver valores muito incongruentes com quem você está juntando e nunca nem conversar sobre isso, uma hora isso vai dar um choque lá na frente. Tem uma frase de
uma pessoa que eu conhecia um tempo atrás que ela fala o seguinte: sentimento encoberto, problema por perto. Então, se não existe uma expressão do que eu sinto, esse sentimento vai ficar encoberto. Isso vai gerar um problema lá na frente. Então, essa comunicação prévia do que é importante para mim é eu colocar o sentimento na mesa. Cara, ó, isso aqui para mim é importante. Eu não abro mão de ter filho. Ah, não, eu não quero ter filho. Cara, É o sonho da minha então a vida. chance de dar errado é gigantesca. É gigantesco. Por quê? Porque isso aqui é algo que para mim é um valor inegociável. Então, o que que é importante? Um quer rodar o mundo e o outro quer uma casinha, ficar perto da família e ficar tranquilo. E as Cara, pessoas vão vendo essas red flags, que eu chamo assim, de pontos que não estão alinhados, mas a pessoa vai ignorando porque ela está muito apaixonada. Não, depois eu vejo isso, estou muito apaixonado, é o amor da minha vida. Só que, gente, a pessoa certa, eu acredito muito que não existe. Você que vai construindo isso todos os dias. Você pode fazer dar certo ou não, mas é uma escolha diária de esforço e de entrega contínua pelo outro. E acordos são fundamentais. Conversar sobre acordos. Porque eu achei muito legal vocês falando de viagens. No começo do nosso relacionamento, a gente viveu um pouco isso também, que eu viajava muito a trabalho. Aí depois parei, a gente ficou mais tranquilo. Mas agora, mais recentemente, treinando para o meio Ironman. Era muita abdicação. Então, não vou poder ir ver sua família esse final de semana. Nossa, hoje a gente não vai poder tomar café da manhã junto. A vida vai trazendo situações diferentes que podem gerar alguns atritos. Mas se houver acordo, conversa e... Você está por um disposto ou tempo. disposta comigo a ir para esse projeto do meio Ironman e a gente depois? Tá tranquilo? Tá, beleza, acordo, né? Um alinhamento do casal, decisões profissionais, todas também são tomadas em casal, são escolha e transparência sobre o que se quer e o que se não quer. Tem que ser feito esse acordo constantemente. Por mais que a gente converse muito todos os dias, uma vez por semana a gente tem um momento de diálogo mesmo, de mais aprofundamento dessa intimidade de diálogo. E periodicamente também, não tem um período certo, mas de vez em quando a gente senta e faz essa conversa sobre, olha, eu quero melhorar isso, quero melhorar aquilo, porque é importante ter esse alinhamento. Tanto para dizer o que precisa ser melhorado, quanto para reforçar o que está bom, para continuar. Muito bom. Me lembrei que a autora da frase é Margot Lima, dando honra a quem tem honra aqui da frase. Dica para quem vai se casar, contribui aí na mesa. A pessoa vai se casar daqui a um mês e está assim, o que eu faço? Então, eu vou dizer o que eu fiz. Vai lá. Eu rezei, falei, Deus, se for a pessoa certa, assim, pra eu estar no meu caminho de alma, eu sei que vai acontecer, né? Se não for, tira. Faz, não dá certo Me esse livra. casamento aqui, porque eu preciso de você. Não tô enxergando todos os... E no dia que a gente tava indo se casar, meu cabeleireiro, maquiador, enfim, atrasou. E eu tava chegando com 20... E era só no civil, né? Tava chegando com 20 minutos de atraso. Bem da pandemia. Foi 2020. Não tinha. Era com máscara, etc. E eu não sabia se eles iam aceitar o casamento com 20 minutos de atraso ou se eles iam falar, remarca, né? Vamos fazer outro dia. Só que eu sabia, se ele falar que era pra remarcar, eu não ia remarcar, não. Cara, e é interessante, porque já é o sinal, né? É. Já é o sinal. Mas é interessante isso, quando a gente está em paz. A Bruna estava em paz porque ela tinha entregado isso para Deus na fé dela, na crença dela. E eu estava lá, esperando no cartório, tranquilo. Tranquilo, com paz no coração. Mas E ele não o sabia pessoal do que eu tinha cartório falando, rezado. só tem mais 5 minutos. Porque daqui a 5 minutos tem Eles outro não casamento. aceitam Muito- Ah, isso, então. viu? Eles E eu costumam em ser paz. bem... E porque assim, é não uma foi. fila, né? É de uma pessoas. fila, exatamente. E eu não fiz nada, não fui eu que me sabotei, entendeu? Aham. Assim, eu falei, tá tudo certo, as pessoas são orquestra aqui da situação. Uma aprovaçãozinha. Exatamente, para ter certeza. E esse processo de olhar para um relacionamento, cara, é isso mesmo? É desafiador, porque você vai para um lugar que você não sabe. Por mais que você imagine, por mais que você sonhe, por mais que você tenha, não, meu sonho é me casar, meu sonho era ter filho, né? Eu me realizei demais com o nosso primeiro filho. Eu sempre sonhei com isso, mas eu não sei como é que vai ser. E todo mundo vai passar por isso. Agora, os valores são semelhantes? Os nossos valores, quando a gente olhou quem nós somos na essência, a Bruna fala quando escreve e retoma um amor ali, a gente tem uma conexão gigantesca. Então vão surgir desafios, vão surgir, mas a nossa base, tá? A fundação é forte. E a gente tem que se lembrar, o que é a nossa fundação? Para onde a gente quer ir? O que a gente acredita de verdade?
O que a gente tem de sinergia? Porque se a gente for olhar para o que a gente tem de dissonância, de pontos divergentes, a gente vai achar um monte. A gente vai achar e todo mundo vai achar. A pessoa que é seu maior conexão que você tem na vida tem dificuldades, tem pontos divergentes. Se você está aí, ou às vezes tem gente que está assistindo a gente que está lá pensando em se separar. Talvez seja uma solução. Eu não sou contra, dependendo da situação. Porque às vezes a pessoa está vivendo um caos. Só que, às vezes, a pessoa está simplesmente viciada em olhar pelo viés negativo. E está focada no problema. E aquela pessoa, ela faz isso. Tá, mas por que você se casou com essa pessoa? Quem ela é de bom? Por que ela te atraiu? Qual que é a essência dela? Tente olhar para o lado positivo, porque você pode estar intoxicado com o negativo. E nosso cérebro ele tem a tendência de olhar para o negativo. Isso é da nossa proteção histórica. Nós fomos treinados ao longo da história a olhar para o negativo para a gente se proteger, para a gente se cuidar. Então, a tendência é que a gente foque no problema. Se eu deixar a minha mente no automático, ela vai focar no problema. O que eu faço para solucionar? O que de autorresponsabilidade eu tenho para mudar? A autorresponsabilidade surgiu muito nessa conversa nossa hoje, né? A autorresponsabilidade. Quem sou eu no relacionamento? O que eu faço no meu relacionamento para mudar? E dói. Cara, dói olhar para você mesmo e ver que você está errado. O nosso cérebro... Ou você não está errado, mas que você ainda tem a chance de fazer alguma coisa para mudar a situação. Isso que você trouxe me lembrou uma outra coisa. Empatia. Eu não sei se as pessoas entendem profundamente o que é empatia. Eu olho assim, a gente está numa sociedade muito... Eu tô certo, você tá errado. Tudo que tá no meu Instagram, o algoritmo reforça que isso é o certo. E aí vive uma sociedade do cancelamento. A pessoa discorda, então tá cancelada. Só que se você fizer isso num relacionamento, não adianta. As pessoas discordam. As pessoas têm histórias de vida diferentes. Então, a empatia seria... O que é empatia para quem está escutando? Qual a frase que vem? Só para a gente fazer exercício aqui. Lembra? A gente gosta de fazer isso em curso, eu gosto de fazer isso. O que é empatia, gente? 90%. Faz aquela frasinha automática. Qual é? Da empatia? Qual que é a frase automática? Eu nem me lembro. A empatia é se colocar no lugar do outro. Ah, sim. Mas eu acho que funciona para mim. Eu entendo assim, visualmente, não é da minha cabeça, pelo que eu passei como mulher, etc, etc. Mas por que ele fala o que ele fala? Qual é a história que está por trás? O que ele sente? Então, assim, muitas vezes não era eu tô certo, você tá errado. Você está certo e eu estou certa. Porque dentro da minha perspectiva, por exemplo, a gente viveu isso quando nosso filho nasceu. Eu tô certa. Minha perspectiva de mãe é essa, acontece isso, não. Mas você também tá certo, da sua perspectiva de pai. Aí eu agi de um jeito que para ela não era o... Só que a gente não precisa brigar pelas certezas. Não é sobre brigar. Eu te entendo, eu falava isso demais. Eu te entendo. Só que a gente precisa entender como que essa versão e essa vão andar juntas. E nessa nova comunicação. Você precisa entender meu lado para você entender o que eu consigo ou não fazer. Primeiro princípio, para quem já fez curso com a gente, primeiro princípio da comunicação, que é ponto de vista. Cara, qual que é o seu ponto de vista? Qual que é o meu ponto de vista? Qual que é a perspectiva que a gente tem sobre isso? Tem certo e errado. Então, para mim, se você entender o ponto de vista da outra pessoa, você tem empatia. Isso. Porque é outro ser humano e você olha... Eu sou muito emotiva. Eu olho e falo, é um ser humano. Eu posso estar com dor e com raiva, mas eu lembro que aquela pessoa também está tentando, entendeu? Enfim... Eu consigo olhar e amar a pessoa. E é legal isso, a questão da frase de efeito, da empatia, se colocar no lugar do outro, é porque na profundidade, funciona essa frase, mas na profundidade, às vezes, em algumas situações, ela não funciona porque, às vezes, a pessoa passou por algo que eu não vou conseguir me colocar no lugar do outro e mesmo assim eu consigo ter empatia. Mesmo assim eu consigo olhar para ela de uma forma empática. Eu tenho história que a Bruna não vai conseguir se colocar no meu lugar. Não, só que ela consegue agir com empatia e ver a minha verdade. Agora eu entendi o pulo do gato dessa frase. Porque não é se colocar no lugar do outro de dentro da minha perspectiva. Sim, é tipo, eu esvazio a minha perspectiva para entender a sua.
Se a gente tiver Porque mais uns se eu- 40 minutos de Se eu podcast estivesse na aqui, a gente sua pode- posição, eu ia agir como eu ajo. Exatamente. A gente Porque pode ir a senão é fundo nisso, hein? simpatia. Se colocar no lugar do outro é ser simpático. Não, se eu estivesse passando por essa dificuldade, eu faria tal coisa, mas não é sobre isso. É É se sobre se esvaziar. eu fosse essa pessoa tendo esse problema. Isso é empatia de verdade que a Brené Brown fala. É isso. E é um exercício de profundidade muito maior, é muito mais difícil se imaginar, porque a gente quer resolver o problema dos outros, Esse- como se nós mesmos estivéssemos passando por aquilo, mas não é. E você citou a Brené Brown, esse livro dela também é muito interessante em relacionamento, né? A coragem de ser imperfeito, de ser vulnerável, de se muito colocar como, não estou com a verdade absoluta, eu posso estar errado, às vezes eu estou errado, peraí. Aí eu entro num ponto de, deixa eu escutar de verdade o que essa pessoa está falando, deixa eu ser vulnerável e expressar a minha verdadeira opinião, deixa eu ouvir o que ela tem para falar, e a gente consegue, de uma forma mais aberta, a criar um canal de comunicação mais fluido, né? Se permitir ser vulnerável é fundamental no relacionamento. Filho, então caminhamos para o final aqui. Se deixar, a gente fica batendo papo aqui, que é gostoso demais isso aqui, né? É muito gostoso. Vamos agora fazer um momento de dicas rápidas sobre relacionamento, mais do que o que a gente já falou aqui. O que está na essência que a gente precisa deixar como mensagem? E Lúdica. não só para quem tá num relacionamento casado, não, mas quem tá buscando um relacionamento. O que vocês dão de dicas, meninas, para essas pessoas que estão aí na busca e querem se relacionar para ter uma vida a dois mais feliz? Eita, a dica que eu ia dar aqui era para quem já tá num relacionamento, né? Que é o que a gente faz, de investir um tempo a dois e realmente só para vocês. Então, no nosso caso, é a Sexta Love, que a gente sempre fala. Sexta-feira é um dia que a gente não marca nada com outras pessoas. Então, sexta-noite, a não ser que seja uma coisa assim, muito que não tem como, mas a gente vai tirar pra gente esse tempo. Então, por exemplo, depois do trabalho a gente vai marcar e aí cada semana um fica responsável. Vamos sair. Aí vamos supor, se eu tô organizando essa semana, aí a gente vai pro cinema. Então eu vou organizar, eu vou escolher o filme, eu vou pensar no lugar que a gente vai comer e o Kainan vai só descobrir lá na hora como que vai ser. E vice-versa, né? Não, essa semana é a semana do Kainan. Aí, se ele quiser pegar uma diária em um hotel legal, ou se ele quiser fazer uma coisa mesmo em casa, vamos assistir um filme que a gente estava querendo muito, mas ele vai ser o responsável. Eu não vou preocupar, o que a gente vai comer, o que a gente vai fazer. Eu sou só convidada, sabe? E isso é muito bom, porque eu sei, às vezes a gente está numa semana muito corrida, né? Kainan advoga, trabalha no órgão público e ainda dá aula. Então, tem semana que a gente não tem, assim, um tempo nosso tranquilo de fato, embora a gente tome café junto, mas às vezes a gente está na correria. Mas aí eu sei, nossa, eu não vou ficar perturbando o Kainan ou reclamando por conta disso, porque eu sei que sexta-feira vai ser nosso momento, vai ser nosso tempo. E aí, de fato, a gente tem feito isso já desde que a gente casou, né? Desde sempre. E tem dado muito certo, funciona muito, porque aí é aquele momento que a gente, nossa, tá tranquilo, baixa a guarda, assim, agora a gente vai ter o nosso tempo. E ainda tem ali o sábado e o domingo tranquilo pra gente visitar amigos, visitar parentes, fazer o que tem que ser feito, organizar a próxima semana, mas sabendo que a gente teve ali o nosso tempinho de descanso juntos. É uma coisa assim que vale muito a pena. Muito bom. E para quebrar alguma desculpinha que alguém pode dar, mas eu tô sem grana, não sei o que, cara, dá para fazer qualquer coisa. Gente, Vai passear. Pode ser pipoca em passear no casa. parque, pode ser Isso. andar na praça. Em qualquer lugar. Exato, fazer uma pipoca Não é sobre em casa e dinheiro, ficar é sobre estar conversando. juntos, né? Exatamente. Tá 100% ali. Praticar esse estado de presença sem a preocupação do trabalho, Sem o celular. Nossa, eu mesma, se alguém me ligar sexta-feira, gente, não vai ter que Não ser me outra ligue. pessoa, não me ligue, porque eu tiro o relógio, que normalmente é onde vibra, né, se alguém me ligar, e deixo o celular ali no quarto, numa gaveta, num canto, e esqueço. Eu tô ali com o Kainan. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, dona Bruna. A minha é, aí dá pra qualquer situação, antes de conhecer a pessoa, depois, pra sempre. Seja você do jeito que você é, no momento que você é. Porque a gente muda, mas sempre você, quando a gente fica tentando ser o que a outra pessoa quer que a gente seja, a gente se perde em pequenas mentiras, a gente não, né, entra num personagem e isso, uma hora a conta chega. Então, seja você, mesmo que seja estranho. Lembra aquela música da Pitty? Mesmo que seja estranho, porque a gente julga muitas coisas. Ai, eu tenho que ser cool, eu tenho que ser não sei o quê. Não importa, a pessoa que vai estar com você, ela tem que ver quem você é
e tem que gostar. Então, quando você está disposto a ser você, você primeiro se aceitou. Então, você está pronto para achar alguém que vai te aceitar. Se você não se aceita, como que você vai esperar que a outra pessoa te aceite? E é um trabalho mais individual do que do casal. A pessoa realmente sair do mundo das aparências, do mundo das redes sociais, do que os outros acham, e fala, cara, qual que é a minha verdade? Quem sou eu? Como é que eu vou viver a minha essência verdadeira aqui? Independente, não é o outro, não é olhando para o outro e falar, não tô nem aí para o outro. É no sentido de eu preciso ser autêntico para eu viver uma vida em paz. E aí o outro tem que se encaixar nesse processo. Né? Exatamente. Maravilha! Fechamos então nosso podcast. Muitíssimo obrigado, Lude, pela presença. Eu que agradeço. Obrigado pela minha parceirona de vida, minha sócia, minha amada. Sempre muito bom Obrigada estar com também. você em tudo. E gratidão a você que está com a gente, ao meu parceiraço Kainan. Tamo junto. Tamo junto. Então, se você ficou até aqui, até esse momento com a gente, é óbvio que você vai deixar um like, é óbvio que você vai se inscrever e, claro, encaminhar esse vídeo aqui para quem fizer sentido. Se você quiser acessar a gente nas redes sociais, a gente pode deixar o link aqui embaixo também. Bruna, Instagram, Dávila Bruna, Isso. @Dávila Bruna e O meu é Ludmila Mota DF. Ludmila Mota DF tá aí. Então, nos vemos então no próximo episódio. Valeu! Tchau, um abraço.